assunto para falar de guerra, porque a guerra no Irã já dura 19 dias e ela voltou a expor tensões entre os Estados Unidos e a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que foram iniciadas antes mesmo do Donald Trump reassumir a presidência no ano passado. O Trump voltou a falar em tirar o país da aliança militar, acusando falta de apoio da Europa no conflito com o Irã. O Trump quer ajuda para abrir o Estreito de Hormuz, fechado por forças iranianas e por onde circula 20% de toda a produção mundial de petróleo. Estou ao vivo com o observador da Casa Branca, Fernando Hessel, para que ele nos diga como é que está o clima em Washington, agora que os Estados Unidos parecem cada vez mais acuados nesse conflito. Boa tarde, Hessel. Oi, Rafael. Um prazer falar com você e falar com todos os amigos do Metrópolis. Realmente, a temperatura ambiente está baixa em Washington, mas muito quente nos bastidores. Inclusive, hoje, a chefe de um dos funcionários do governo que ontem pediu para sair do governo e era justamente um cara-chave do contra-terrorismo, hoje a chefe dele foi prestar depoimento lá no Congresso americano, lá no Capitólio, para dizer realmente o que representa essa saída deste membro tão importante e tão estratégico para os Estados Unidos. Para quem não acompanhou, é o Joe Kent. Ele trabalhou dentro da diretoria de contra-terrorismo e ele trouxe revelações ontem dizendo de que os Estados Unidos não teriam motivos para poder fazer esse ataque em conjunto com Israel, porque Irã não trazia qualquer risco para a segurança nacional americana. Então, hoje, a chefe dele está prestando depoimento no Congresso, já terminou, na verdade, e trouxe algumas revelações também importantes, meio que confirmando aquilo que ele disse. Agora, realmente, Rafael, Estados Unidos está sozinho, literalmente, nessa guerra, porque todos os países em que Donald Trump convocou, essa é a palavra correta, ele convocou os países da Europa a participarem desse momento da guerra, que é justamente ali a liberação do Estreito de Hormuz, que é o grande calcanhar de Aquiles nessa guerra. Todos eles negaram a participação e disseram claramente para o presidente Donald Trump de que essa não é uma guerra deles e tampouco eles foram consultados para que essa guerra acontecesse. Bom, na verdade, o único país aceitou, né? O único país que aceitou a colaborar, a mandar tropas para o Estreito de Hormuz no Irã foi a nossa Argentina. A Argentina, sim, ela se colocou à disposição, ironicamente, para poder ajudar os Estados Unidos nessa guerra. O Hessel, você falou aí do Kent que pediu demissão e ele deixa claro que o Irã não é uma ameaça e de que, na verdade, os Estados Unidos teriam sido levados a entrar nessa guerra por causa de Israel. Trump, anteriormente, já havia dito que não precisava de ajuda de ninguém. Ele ia vencer essa guerra de qualquer forma, pediu essa ajuda não veio. Ele agora diz que, na verdade, fez um teste com a OTAN. No fim das contas, em quem a gente pode acreditar? Olha, acho que a única coisa que a gente pode acreditar é no jornalismo em que a gente transmite realmente as notícias como elas são, porque Donald Trump já provou que não é uma pessoa confiável. Ele traz declarações que realmente não têm qualquer fundamento. Imagina se a Europa decide entrar nessa guerra. É uma coisa absurdamente impossível, Rafael, até porque os mísseis de alcance do Irã chegam com tranquilidade na Europa. Então, seria uma insanidade por parte dos países que formam a OTAN de entrarem numa guerra como essa. Agora, voltando à sua pergunta, não há quem acreditar nessa história, até porque, né, numa guerra, a primeira vítima, na verdade, é sempre a verdade. Já é um ditado já muito antigo. Então, neste caso, a gente pode acreditar de que tudo que vem da Casa Branca hoje, neste exato momento, a gente não deve confiar muito. A gente tem que contar mesmo com um trabalho jornalístico em loco para poder tirar aí uma ideia daquilo que está realmente acontecendo lá. Mas o fato é, Rafael, de que, volto a dizer, os Estados Unidos está sozinho nessa guerra. Teoricamente, os Estados Unidos perdeu essa guerra porque ela não encontrou como derrubar esse regime. O regime ele é muito rígido, e aí tem uma questão cultural que é bastante difícil você quebrar um regime como esse. Hessel,
Eu queria saber também como é que está a situação da população americana. Eu sei que há um gasto gigantesco de dólares a cada dia que essa guerra passa. A gente, inclusive, eu vi um vídeo mais cedo nas redes sociais em que uma jornalista explicava o preço de cada míssil que está sendo usado para atingir os drones do Irã. O míssil custa 4 milhões de dólares e o Irã consegue fazer por, sei lá, 100 mil dólares. Não lembro o valor exato, mas é um valor mínimo esses drones os quais os Estados Unidos estão atacando. E aí esse gasto é constante num país que está passando por uma recessão e, claro, próximo de eleições que acontecem em novembro. Então, como é que a população está lidando com isso diante do fato de que, né, como você falou, a guerra está sendo perdida? Ela está praticamente perdida, ideologicamente já está perdida. O fato é que Donald Trump ele tinha uma única carta na manga para poder levantar a popularidade dele e manter, né, o Congresso e o Senado, na sua maioria, aprovando os projetos de Donald Trump. Para quem não sabe, o Brasil, que está nos acompanhando agora, este ano é um ano de eleições do Congresso e parte do Senado. E Donald Trump precisa de uma maioria. Então, quando eu falo que essa era a última carta que ele teria, porque ele apostou que o americano comum fosse apoiar esse tipo de ação. Mas o efeito está sendo totalmente ao contrário. A questão econômica ela é muito sensível para o americano. E fora os investimentos com defesa, como você trouxe, né, de todo armamento, mísseis, deslocamento de fragatas, de porta-aviões, um custo elevadíssimo. Lembrando que os Estados Unidos está vivendo ainda um shutdown parcial, uma paralisação parcial. Então, muitas áreas do governo elas estão contingenciadas financeiramente, economicamente. A gente vê hoje um caos em vários aeroportos, justamente porque existe aí um esquema de trabalho tartaruga dos funcionários públicos. Agora, quando a gente fala da sociedade americana, a sociedade americana já está sentindo os efeitos econômicos desta guerra insana que está acontecendo, até porque os Estados Unidos não dependem muito de grande volume de petróleo do Oriente Médio, ela precisa, sim, de uma pequena porção que faz, na verdade, potencializar, né, incrementar um pouco o combustível aqui nos Estados Unidos, mas o fato é puramente econômico, porque você tem hoje uma sociedade globalizada, integrada, então a partir do momento em que você bloqueia a passagem de petróleo ali pelo Estreito de Hormuz, controlado pelo Irã, você provoca um aumento do combustível. Aqui nos Estados Unidos, para encerrar, Rafael, a gente teve aí nos últimos 30 dias um aumento mais de 100% do valor do combustível. E aí existe um efeito cascata aqui nos Estados Unidos, porque a partir do momento em que você aumenta o combustível, você aumenta o preço do frete, do transporte, você aumenta o valor dos produtos, né? Os produtos que estão no supermercado acabam aumentando de valor, e isso o americano sente no bolso isso. Isso é péssimo para a administração, porque até há um mês, 2 meses, o Donald Trump batia no peito, inclusive fez uma coletiva de imprensa na sala de imprensa para os jornalistas, dizendo que o maior orgulho dele era de que ele tinha baixado o valor do combustível. Então, cenas dos próximos capítulos vão acontecer e não será uns bons capítulos pela frente, não, porque o americano já está reclamando, mais de 70% é contra esta guerra que, volto a dizer, é uma guerra insana, mal pensada. O Hessel, cenas de próximos capítulos muito quentes, bem diferente aí do clima. Você está tendo que lidar em Washington, mas mesmo assim te agradeço por enfrentar o frio e participar aqui com a gente no Agora Metrópolis. Não tem problema. O mais importante é que nem o frio e nem a chuva faz a gente deixar de trazer essa informação e discutir esses assuntos que são tão importantes para o Brasil. Muitas pessoas, Rafael, falam assim, olha, não me interessa saber dos Estados Unidos, mas hoje em dia é importante a gente conhecer um pouquinho daquilo que acontece, porque o que acontece aqui impacta não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Muito obrigado, Rafael. Prazer falar com você. Até mais.